Olá, muita luz, muita paz, está no ar o programa Nosso Tempo. Certa vez fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus dizendo: o Senhor é o Messias ou devemos esperar um outro? Ou seja, o Senhor realmente é o Deus que nós esperamos ou nós vamos ter que esperar um outro Deus, um outro profeta, alguém que realmente venha atender as nossas necessidades e nos guiar pelo caminho da luz? E a resposta do Senhor Jesus foi uma afirmação: o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda. Em outras palavras, por que você está à espera de alguém se eu já vim para você? Deus, nesse momento, através desse programa, está batendo na sua porta, está se oferecendo para entrar na sua vida, na sua família, para que a sua vida seja transformada num todo. Acompanhe agora a história de transformação dessa pessoa e eu já volto. Quando uma pessoa tenta ou comete suicídio, é porque ela não enxerga nenhuma saída. É muito fácil julgar quem toma essa atitude, mas só quem tem depressão sabe o tamanho da dor. Com 21 anos, eu me casei. No primeiro ano de casada, foi até tudo bem, mesmo meu esposo já bebia antes, do meu casamento, do nosso casamento, mas assim, depois de um ano e meio, ele foi ficando cada vez pior. Foi ficando mais ausente da nossa casa, e bebendo ainda mais, e até chegando ao ponto de perder o trabalho dele. Só brigava comigo e não me dava atenção, me desrespeitava e me deixava cada vez mais triste e mais pensando em fazer coisas que eu não queria. Eu pegava as coisas dentro de casa para poder bater nele, aí eu ficava até pensando, até não, hoje, num estado mais crítico, foi até eu pensei até de matar ele, assim, num momento assim, não, hoje eu vou acabar com isso, que eu não aguento mais. Eu ia para casa dos meus pais, cada vez eu chorava mais, era muito sofrimento para mim aquela situação. Me gerou mais uma pressão psicológica que eu tendo que, trabalhar para sustentar a casa, começou a faltar as coisas dentro de casa. Aí depois, ainda mesmo com toda essa situação, fiquei sabendo que ele tinha me traído, Uma pessoa muito próxima falou: "Não, olha, ele tá te traindo, você tá trabalhando, ele não tá trabalhando, né?" Eu vi ele assim, assim, assado, né? Eu falei assim: "Pronto, agora eu vou colocar minhas coisas tudo dentro do carro", que eu já tinha um carro, nessa época, e eu vou pegar o meu carro e vou jogar o meu carro no primeiro viaduto que eu encontrar. Não consegui, não tive força, então me senti mais impotente ainda, porque nem para cometer o suicídio eu consegui. Eu gostava muito de tirar fotos, e quem olhava para as fotos me via uma pessoa feliz, Tanto até no trabalho, que eu sempre vendia muito bem, atendia todo mundo muito bem, mas dentro de mim, ninguém sabia o que estava dentro de mim, Que era uma tristeza, um vazio muito grande, Por causa de toda aquela situação que eu vivi, e eu sofria muito com aquilo. Foi aí que eu precisei procurar uma ajuda médica também. Fui diagnosticada com uma depressão profunda, Cheguei a fazer uso de algumas medicações durante um tempo. Até busquei soluções em outras religiões, porque desde a minha infância, a minha mãe já me levava à casa dos encostos, do espiritismo, E eu voltei, depois da minha fase adulta, a frequentar esses lugares, Fazia vários trabalhos, fazia simpatias, promessas, fazia várias coisas em busca de soluções, para o meu problema, mas aquilo não resolvia e ficava cada vez pior. Pelo fato de eu não dormir à noite, que eu ficava esperando meu esposo, principalmente final de semana, chegar das noitadas, das farras, chegava alcoolizado, tudo, e também eu não tinha sono, porque eu ficava preocupado o que ele estava fazendo, o que ele estava deixando de fazer, se ele estava com outra mulher, que eu era uma pessoa muito ciumenta e possessiva também. Então eu liguei a televisão
na programação da Igreja Universal. E eu vi aqueles programas de televisão, várias pessoas contando como eram curadas, como foram curadas. Eu ficava pensando, meu Deus, como que elas conseguiram? Já procurei em tantos lugares, já fui em tantos, já fiz tantas coisas, já chorei tanto e não consegui a solução dos meus problemas. E se elas conseguiram, também vou conseguir. Foi aí que eu cheguei até a Igreja Universal e eu não imaginava que aquele dia seria o início de uma nova vida. Quando entrei a primeira vez na igreja, foi assim, uma reunião voltada para a libertação. E era justamente o que eu mais estava precisando naquele momento. E veio depois da oração, aquela palavra: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquela palavra, assim, já me deu uma certa paz, né, interior. Porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava chegando naquele momento lá, deu um sinal de uma resposta que eu fui procurar, de uma solução, do início de uma solução. E foi aquele momento lá que eu vi aqueles encostos de joelhos, confessando que o Senhor Jesus era mais forte do que eles, que eu decidi lutar pela minha libertação, para que aqueles demônios fossem sair da minha vida também, e também eu fosse ter a minha paz interior, a cura da depressão e a libertação total da minha vida. E eu decidi, a partir daquele momento, de não faltar mais. Eu passei a entender que eu não precisava me curvar diante daquelas imagens de pedras, de madeira e de gesso, que inclusive eu tinha várias na minha casa. Então eu tive uma fé inteligente a partir do primeiro momento que eu comecei a buscar no Senhor Jesus a solução para os meus problemas. Deus, com as próprias mãos, arrancou aquela tristeza, aquele choro, aquela angústia que eu tinha dentro de mim. Quando eu me vi, eu já estava livre. Aquele peso, aquele mal que estava dentro de mim já havia saído. E dentro de mim já estava habitando a paz. É aquela certeza e a esperança que eu ia ter uma vida melhor e a minha vida ia ser transformada e aquele vazio, aquela depressão já ia sair dentro de mim, porque eu estava me sentindo mais forte. Foi aí que eu aprendi, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. Foi aí, com poucos meses que eu já estava frequentando a igreja, que eu resolvi me batizar e me entregar 100% a minha vida ao Senhor Jesus. Depois de todo aquele processo, eu me mantive firme na fé e chegou o dia mais importante, o dia mais feliz da minha vida. Foi naquele domingo, pela manhã, o meu batismo com o Espírito Santo, aquele dia que eu jamais vou esquecer, que foi em julho de 2015. E tudo mudou. Quem queria morrer, hoje eu quero viver e quero viver muito, ainda mais na presença de Deus, né? E tudo é diferente. Tudo que está dentro de mim agora é só alegria, paz. E eu era uma pessoa que procurava sempre tirar muitas fotos. Antigamente eu tirava foto mostrando uma felicidade que não era verdadeira. E após o meu batismo com o Espírito Santo, hoje eu tenho uma felicidade verdadeira. Eu amo ainda mais tirar fotos, que realmente é uma foto que vai transbordar a minha alegria para aquelas pessoas que estão vendo. E meu marido também foi batizado com o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Um grande homem de Deus, amoroso, paciente, cuidadoso, trabalhador, zeloso comigo, com seus filhos. E eu e meu esposo decidimos nos casar novamente na celebração dos casamentos, no altar de Deus. E esse foi um dia muito feliz, muito especial, muito marcante também, de ver eu e meu esposo, que antes tinha um casamento destruído, estar apresentando o casamento no altar de Deus, recebendo a bênção do altar. Foi um dia marcante, muito feliz. Assim que não tem nem muitas palavras como que eu posso explicar aquele dia tão especial que foi para nós dois. E de tudo que eu conquistei, o bem mais precioso que eu tenho, sem dúvidas, é o Espírito Santo. Porque eu posso perder tudo, mas o Espírito Santo jamais eu posso perder. Foi Ele que me curou, foi Ele que me libertou, foi Ele que me salvou. E Ele quer fazer tudo isso e muito mais na sua vida também. E eu sou prova que depressão tem cura. Antes eu queria morrer e hoje eu quero viver e muito. E assim tem muitas pessoas à espera de milagres. Assim tem muitas famílias destruídas. Assim tem muitos casamentos à beira de uma separação. Assim tem muitas pessoas doentes. Você que nesse momento está desesperado, eu quero falar com você que está vivendo em meio ao desespero.
porque você recebeu um diagnóstico ruim, você está com um familiar internado ou até mesmo preso, você é uma pessoa que precisa de uma resposta para a sua vida. Nesta sexta-feira nós estaremos lutando contra todos os males que têm se levantado contra a sua vida. Você vai acompanhar um intervalo que fala dessa sexta-feira e nós vamos mostrar um pouquinho do que tem acontecido nesse dia de poder, nessa vigília que acontece todas as sextas ao meio-dia. Você percebe que nada tem dado certo? Portas se fecham, os caminhos parecem bloqueados e por mais que você lute, tudo continua travado? Chegou o momento de romper este ciclo. Se existem forças espirituais tornando o bloqueio parte de sua história, existe um Deus que abre todas as portas. Nesta sexta-feira, a sexta-feira do Abre Caminhos, com a devolução da última rosa consagrada. Muito bem, faça parte você também desse corredor de fé, venha passar por esse caminho e nessa sexta-feira, dia 11, nós estaremos clamando a Deus para que Ele venha abrir uma porta para você. Essa sexta-feira já é uma sexta-feira em preparação para o grande dia da família aos pés da cruz. Você vai acompanhar agora um intervalo que fala desse grande dia que você não pode ficar de fora. Nesta sexta-feira em especial, às 9 horas da manhã, estaremos clamando a Deus por sua família aos pés da cruz. Por que colocar sua família ao pé da cruz? Porque onde há destruição, a cruz restaura. Foi o poder da intercessão que transformou a minha família, minha filha, minha casa. Onde há separação, a cruz une. Hoje, meus filhos têm prazer em me chamar de mãe. Onde há prisão, a cruz liberta. Hoje ele é um homem livre, né, de todos os vícios, livre de todo mal. Uma família abençoada e uma família transformada. O que aconteceu na cruz mudou o mundo. E na cruz está a transformação completa de seu lar. Porque na cruz, nossa família se torna a família de Deus. Participe da Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias em 2025. Em todo o país, aos pés da cruz. Um grande clamor será erguido pela salvação das famílias. Dia 18 de abril, feriado, Sexta-feira Santa. Em São Paulo, às 10 horas e 17 horas, no novo estádio do Pacaembu. Com transmissão simultânea para o Templo de Salomão e todas as igrejas universal do estado. No Rio de Janeiro, às 10 da manhã no Maracanã. E em todas as igrejas universal. Encontre a mais próxima acessando o localizador universal.org/localizar. Não perca esta grande oportunidade de colocar sua família ao pé da cruz. Por esse motivo, eu quero que você prepare a foto, eu quero que você prepare uma peça de roupa, eu quero que você venha clamar com a gente aos pés da cruz. Em horário especial, às 9 horas da manhã, nós vamos estar clamando a Deus. Eu tenho a certeza que esse Deus é o Deus que toma os nomes de toda a família. Por esta causa, me ponho de joelho. Você que ainda não recebeu essa cruz que está aparecendo aí para você na sua tela, venha buscar a sua. Nós estaremos entregando o dia inteiro, em especial na vigília do meio-dia, com 33 minutos de poder, como diz em Salmos, lá no Salmos 91, versículo 5, vai aparecer aí para você, 5 e 6, leia aí na sua tela. Esse versículo mostra que existe um mal que age à noite, existe um mal que age nas trevas, existe um mal que age ao meio-dia. Essa mortandade é ela que nós iremos combater
nessa sexta-feira. Por isso você é o nosso convidado todo especial para vir e receber essa cruz. Nossa igreja aqui, nossa catedral que você vê ao fundo, ela está preparada para te ajudar. Você é o nosso convidado, temos estacionamento gratuito, nós temos vagas para vários veículos, nós temos escola bíblica para o seu filho. O que você não pode é ficar de fora e cruzar os seus braços e esperar a solução vir do céu. A solução virá do céu, mas ela está diante de você, batendo na sua porta. Tá certo? Vamos então ao intervalo que fala desta sexta-feira da paixão, desse clamor forte da família, e já voltamos. Depois de muitos anos, o maior evento pelas famílias está de volta a São Paulo. Milhares de famílias por um propósito, em 2 grandes concentrações. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, sexta-feira da Paixão, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Prepare-se. Eu guardava um desejo dentro de mim, de matar o meu pai. Desde a minha infância, tive uma infância muito difícil, não somente eu, né, como meus irmãos. Meu pai, infelizmente, saiu fazendo um monte de filho. Aí isso acarretou muitas dificuldades para nós, para minha mãe, para os nossos familiares. Meu pai acabou entrando nas drogas, né? Entrou nos vícios, na bebida, droga. E ao ponto de bater, xingar a gente, maltratava a gente. E tudo isso acarretou as situações que nós fomos vivendo ao longo dos anos. Foram anos muito difíceis. Inclusive, eu lembro de lugares que nós moramos, inclusive o nome do lugar era Cortiço. E lá nós também tínhamos um apelido de imundície. Quantas vezes nós queríamos comer um pão duro e não tinha. Porque a situação era muito difícil. Meu pai, além disso, começou a trazer os amigos dele para fumar droga dentro de casa, batia na minha mãe, facada, paulada, várias vezes. Tem situações que eu lembro como se fosse hoje. Ele com uma faca para poder enfiar na minha mãe com a minha irmã no colo, a Raquel. E graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, minha mãe conseguiu escapar. Quantas vezes ele chegava bêbado e ficava com um punhal a noite toda. A noite todinha, a madrugada todinha. Eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. E isso percorreu por todos os anos, né? Essa vida muito difícil. Aí minha mãe teve que segurar as pontas, né? Minha mãe tinha que ir pra feira, pegar resto de feira, trabalhar na feira. Porque se ela não fosse, nós não tínhamos o que comer. Várias vezes. E isso criou uma raiva, um ódio muito grande do meu pai, né? Porque eu não via a hora de matar ele. Eu falava, quando eu crescer, eu vou matar ele. Inclusive, várias vezes eu parti pra cima do meu pai. Depois que eu cresci, né? Aí eu não aceitava mais ver ele batendo na minha mãe, batendo na gente, tratando a gente pior que animal. E várias vezes eu parti pra cima dele. Inclusive, cheguei até a colocar ele na cadeia. Era uma criança um jovem muito triste, né? Que não via perspectiva nenhuma de mudança, de transformação no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Aí eu conheci o seu Juraci, ele começou a falar de Jesus para mim, falar como que era a vida dele antes e como que Jesus mudou a vida dele. E aí criou uma esperança em mim, né? De mudança de vida também. Aí inclusive ele me convidou para ir numa vigília lá na Igreja Universal. Aí eu falei, não, vamos sim, seu Juraci. Tanto é que, interessante, que várias vezes ele não falou de igreja para mim. Ele falava de Jesus para mim. E uma vez só que ele me convidou, aí eu falei, não, vamos sim. Só ouvia falar, né, ouvia comentar assim de Deus. E através do seu Juraci, através da igreja,
a palavra começou a entrar dentro de mim. E aí, graças a Deus, conforme indo para a igreja, tudo, me apegando firme, aí a minha visão já foi mudando, já fui olhando para o meu pai diferente. Tanto é que eu pedi perdão para o meu pai já me via diferente. Para agradar a Deus, eu sabia que eu não podia carregar aqueles sentimentos que eu tinha. E através da palavra, sempre o Espírito, a palavra de Deus, saída do altar, falou para mim que a Bíblia diz, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. E de imediato eu fui e obedeci essa palavra. E falei, pastor, eu quero me batizar. E fui, me batizei. E ali eu fui dando meus passos. Fui evoluindo espiritualmente, fui crescendo. Quando eu encontrei esse Jesus, eu larguei as mágoas, larguei o ódio do meu pai, larguei tudo. E agarrei na palavra que saía do altar, nas coisas espirituais. Aí eu comecei a focar no Espírito Santo. Porque eu vi que não tinha tesouro maior. Porque se nós temos ele, nós temos tudo. Eu lembro aquele dia que eu estava virado para a parede. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Eu sei que se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não entrar dentro de mim, o que adianta? O que adianta eu ter coisas, ter pessoas e não ter o Senhor? Eu lembro que aquele dia, eu não esqueço nunca mais. Naquela mesma hora, o Espírito Santo entrou dentro de mim. Veio uma força tão grande. Aquela convicção, ó, eu sou com você. E você vai vencer não um ou dois problemas, você vai vencer tudo. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo, vence tudo. E ali aquele dia foi marcante, foi especial, foi diferente. Aquele dia, depois daquele, existe um Isaías antes e existe um Isaías depois. Aquele dia eu comecei a avançar. Quando nós temos o abençoador, nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. As outras coisas vêm até nós. Nós não precisamos ficar correndo atrás de nada. Inclusive hoje, eu posso falar isso porque hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Vou fazer 20 anos de casado. Cada ano está melhor. E, inclusive, quem não tinha o que comer, queria comer um pão duro. Já cheguei a pedir esmola, já cheguei a catar ferro velho. Hoje eu tenho um restaurante. O meu pai chegou a ir na igreja comigo. A minha mãe estava indo. Nós chegamos até a perder eles, porque essa vida aqui é temporária. Cheguei a perder meu pai e minha mãe, mas graças a Deus ela está com nós na igreja, meu pai. Meus irmãos estão seguindo a fé conosco. Comecei sozinho. Como Abraão, que ia um filho, eu comecei sozinho. E hoje, graças a Deus, o meu interior, antes era um, hoje é outro. Hoje eu tenho paz. Hoje eu transmito paz. O segredo é ter o abençoador. Se nós temos o abençoador, nós temos tudo. Muito bem, por esse motivo você é o meu convidado especial. No seu vídeo aparece o nosso SOS, você pode enviar uma mensagem de texto, você pode enviar um áudio, nós estaremos orando por você e pela sua família. Nós vamos nesse momento nos preparar, prepara o seu copo com água, vamos à oração com o nosso amigo Alexandre Amaro e nós retornaremos determinando a sua vitória. Antes, eu queria que você acompanhasse essa chamada que fala desse domingo, Domingo de Ramos, onde nós estaremos realizando um forte clamor ali diante do altar. Não esquece de trazer o seu ramo para que, assim como Jesus entrou em Jerusalém, ele também possa entrar na sua vida e fazer morada, transformando você, tá certo? Acompanhe então essa chamada que fala desse domingo, Domingo de Ramos com a Santa Ceia, momento sagrado, e eu já volto. Aclamado como rei. Esse é o Messias! Ele ressuscitou. Mas a caminho do sacrifício por cada um de nós.
Em meio à agitação de ramos e mantos estendidos, assim, há mais de 2000 anos, Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Entrada que deu início ao período que transformou a história da humanidade. Entrada que hoje Ele quer realizar dentro de você. E também transformar sua história para sempre. Hoje, o Domingo de Ramos com a Santa Ceia, na abertura da semana mais importante do ano, a Semana Santa. Ao cair da tarde às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e também em qualquer outro templo da Igreja Universal no Brasil ou no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelas pessoas que se encontram doentes, aflitas, angustiadas, meu Deus. Existem pessoas agora num leito de dor, numa clínica internadas, pessoas prestes a fazer uma cirurgia, pessoas que nos assistem num hospital, meu Deus. Move a Tua mão sobre a vida delas. Quantas são aquelas que foram desenganadas pela medicina? Os médicos já não sabem mais nem o que fazer por ela. Meu Senhor, que esta água seja um ponto de contato da fé, um santo remédio para livrar essa pessoa de todas estas doenças, todas essas enfermidades. Não importa o nome da doença, não importa quanto tempo ela esteja no corpo desta pessoa, mas que ela seja livre pelo Teu poder. Assim como no passado o Senhor operou milagres, sinais, maravilhas, hoje não é diferente, meu Pai. O Senhor disse que 2 pessoas ligassem na terra, seria ligado nos céus. Eu ligo aqui com esta pessoa que ora comigo, a vitória, a transformação, a cura, esse milagre em sua vida. Não importa o nome da enfermidade, aonde ela esteja neste momento, que ela seja alcançada por Ti, tocada pela Tua mão e liberta através do Teu poder. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta água seja ungida e abençoada pela Tua poderosa mão. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e receba saúde, receba a vida, seja ela o remédio que você precisa. Graças a Deus, amigo, amiga, creia no milagre. Deus, Ele faz o impossível se tornar possível quando há ação da fé. Então, use a sua fé para isso. De repente, as notícias não são das melhores, mas você, crendo em Deus, vai alcançar grandes maravilhas. Um forte abraço, Deus ilumine a todos e olha, creia nesse grande milagre. Graças a Deus, você acabou de participar da oração como Alexandre Amaro, em concordância, abençoando você, sua família. Nosso endereço está aí, Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Eu tenho a certeza que a sua vida ela começa a mudar a partir de agora. Forte abraço, muita luz e até lá.